Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 27 de setembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Aliás, ao devocional, seja muito bem-vindo à nossa imersão bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. Tá com a mania aí do devocional diário antigo, né? Mas também tá tudo certo, né, gente? Faz parte. Vamos lá. Hoje, dando sequência, então, ao nosso imersão bíblica, a gente vai falar de Gênesis, capítulo 38. E o tema do devocional de hoje é o pecado de Judá. Não há como não abordar o que acontece aqui com a vida de Judá. Agora, já uma introdução, já de maneira introdutória, o capítulo 38 de Gênesis não dá para ser lido sem o 39. Nós vamos fazer isso porque temos boas lições nos dois capítulos, mas eles estão interligados. Por quê? No 38, nós vamos ver Judá tendo relações sexuais com a sua nora que se disfarçou de prostituta. É um rolo, né? E no 39, nós vamos ver José sem roupa, fugindo da mulher de Potifar. Então é um contraste, né? O que a Bíblia quer mostrar é a atitude desses dois homens diante do pecado, especialmente do pecado sexual. Mas deixa eu ler aqui o texto, que com certeza resume muito bem Gênesis 38, que são os versículos 24 até o 26, que diz assim: cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-no para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Bom, a história de José, ela é interrompida, ainda que, como eu disse, existe uma relação entre as duas histórias, mas a história de José é interrompida para descrever a constituição da família de Judá, de onde futuramente viria Davi. É isso mesmo. E aí, o que acontece nessa história aqui? Primeira coisa que a gente tem que observar é que a data dos acontecimentos ela é incerta. Por quê? Porque José foi vendido e logo depois começa ali todo descrever a história de José. Mas parece que essa história de Judá, ela pode ter sido até antes da venda de José. Parece que quando José é vendido pelos seus irmãos, inclusive Judá, esse acontecimento parece que já havia acontecido. Mas também existe a possibilidade desse evento ter acontecido no período que José passa todo ali pelo Egito. O ponto quer dizer que a incerteza dos episódios, ela é pungente aqui. Mas o autor, ele não quer mostrar, né? No Gênesis tem essa característica, ainda que seja um relato, ele não quer seguir ali uma ordem cronológica, mas uma ordem de acontecimentos. Ele não quer seguir, por exemplo, isso aconteceu, depois isso, depois isso. Ele quer dizer, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Então, é uma espécie de ordem de acontecimentos, tá? Então, essa é a primeira coisa aí que a gente tem que observar, porque as datas ali podem ser um pouco incertas. O casamento de Judá com uma mulher cananeia é muito incomum, não era comum, e aí a dificuldade de tentar entender como se deu, em que período se deu esse casamento, porque não era comum os filhos de Jacó casarem-se, ou os filhos de Israel casarem-se com mulheres que não eram israelitas, ou que não pertenciam ali à tribo de Israel, e principalmente com cananeias, né? Era extremamente desaconselhável. Só para dar um exemplo, Ismael, um dos filhos de Isaac, não, Ismael, um dos filhos de Abraão, as minhas confusões normais, né? Ele se casou com mulheres cananeias e Esaú também casou-se com mulheres cananeias, né? Então, esses casamentos mistos ali eram bem complicados. Na verdade, isso sempre foi um problema ali para a nação de Israel. E por isso mostrando aqui quanto foi incomum esse casamento de Judá com essa mulher cananeia.
dois dos três filhos de Judá com essa mulher cananeia morrem em decorrência dos seus pecados. É interessante porque o texto fala de uma maneira muito clara. Versículo 10 fala assim: o Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Ou seja, mostrando aqui o pecado gerando morte física mesmo, algo também que não é tão comum, ainda que previsto nas Escrituras, mas não é tão comum. E aí dois dos três filhos de Judá, dois já morrem por causa dos seus pecados, sobrando apenas mais um, que era Selá. A sua nora, Tamar, é prometida para o seu terceiro filho, Selá. Judá não cumpre o acordo. Era uma prática, quando um dos filhos morresse, a sua esposa, para não ficar na penúria, ela se casava com um dos filhos, né, com um dos irmãos. Então, vamos lá, pensando aqui, tá? O filho mais velho de Judá casou-se com Tamar, ele morre, o que acontece a seguir? Tamar casa-se com outro irmão, mas esse outro irmão também morre. E aí o que deveria acontecer naturalmente é que Tamar deveria casar-se com outro filho. Só que talvez, né, Judá pensou, essa mulher é uma viúva negra, né? Todo homem que ela casa morre. Mas não era verdade. O problema da morte dos dois filhos de Judá foram os próprios pecados dele. Mas Judá não cumpriu o acordo, né? Tamar então fica viúva, desolada, né? Sem marido, sem família. Judá engravida Tamar, é isso mesmo. Judá, o sogro, engravida Tamar. Desculpa, pulei um aqui. É por isso que ficou confuso, né? Tamar orquestra um plano para forçar Judá a cumprir a sua promessa. Então, o que Tamar vê? Como ela vê que Judá não vai cumprir o acordo, o que ela faz? Ela pensa ali um plano que é muito simples. Ela fica na estrada como se fosse uma prostituta, e Judá, que nesse momento também já era viúvo, porque a mulher cananeia de Judá já havia morrido, Judá então tem relações sexuais com a sua nora, Tamar, sem saber que era sua nora, claro. Tamar orquestra um plano para forçar, não, isso eu já falei, né? Para forçar isso. Judá engravida Tamar de gêmeos e Tamar expõe o pecado do sogro. O que acontece nessa relação sexual aí de Tamar com Judá? Ela fica grávida. E aí o que ela faz? Ela expõe o sogro, que é o texto que a gente leu. O sogro, quando soube que a sua nora, ex-esposa dos seus dois filhos mortos, prometida ao seu outro filho, está grávida sem ter relações com esse filho, ele já pensa logo que ela cometeu ali uma espécie de adultério, né? E ainda é acusada de prostituição aqui pelas pessoas. Olha, ela prostituiu. E aí, qual é a sentença dele? Mate ela. Aí ela, então, revela quem ele é. Revela que o pai dos filhos gêmeos dela é exatamente o sogro, porque mostra ali alguns instrumentos, alguns pertences pessoais de Judá que foram dados como garantia do pagamento pela relação sexual prostituta, né? A relação sexual por meio da prostituição entre Judá e Tamar. E o último ponto aí, né? A conclusão dessa história bem triste, bem nefasta, né? Um dos filhos nascido da relação de Judá e Tamar é Pérez, que se tornou ascendente de Davi e entrou na linhagem de Jesus. É isso mesmo, o tal do Pérez, filho dessa relação de Judá com Tamar, a sua nora, entrou na descendência de Jesus. É citado, inclusive, lá em Mateus, no capítulo 1, na genealogia de Jesus. Pérez é citado, né, como um dos personagens ali, né? Algo bem icônico. Bom, essa é a história. Agora, quais são as lições que nós podemos retirar desse texto? Primeira lição é que pecado não é resolvido com outro pecado. Tem um provérbio bem famoso que diz o seguinte: abismo chama abismo, né? O que aconteceu com Judá aqui foi um espiral de pecado. À medida que ele vai se afundando no pecado, ele vai se afundando cada vez mais no pecado. Enquanto mais ele peca, mais pecado ele traz. Você vê, ele casou-se com a mulher cananeia, saiu do conforto e da segurança da sua família, casou com uma mulher cananeia,
os seus filhos seguiram o seu espiral de morte, depois ele comete um outro crime ao não dar o seu filho em casamento à nora, depois, né, ainda que esse pecado aqui seja um pouco mais cultural, né, mas tudo bem, vou trabalhar como se fosse, tá? Depois ele tem uma relação sexual ilícita com a própria nora, depois manda matar a nora de maneira cruel, sem entender a história. Depois, quando o seu pecado é exposto, ele tenta disfarçar o pecado, ou seja, é um espiral, né? Um abismo puxando outro abismo. Então, a gente aprende com isso que pecado não pode ser resolvido com vontade humana. A vontade só não resolve o pecado. Também, o pecado não pode ser resolvido com ascetismo. O que é isso? Vida monástica, né? Vida distante da realidade. Os monges do passado tentaram isso, né? E falharam espantosamente, dolorosamente, né? Então, eles iam lá para os monastérios, distantes de tudo, para tentar resolver o problema que era do coração. Paulo vai chegar a dizer sobre isso, né? Que as tentativas externas de resolver o pecado não resolvem o pecado. E pecado também não pode ser resolvido com pecado, né? Infelizmente, pessoas, e nós às vezes somos levados a pensar de que se eu for resolver uma situação ruim, eu posso cometer um pecado. Não é assim. Então, o pecado não pode ser resolvido com essas coisas. E o que o pecado produz? O pecado produz, primeiro, cegueira, né? Você vê que Judá estava cego. Ele não conseguia perceber o quanto as suas atitudes estavam trazendo mal para ele. E às vezes a gente fica olhando para algumas pessoas e a gente fala assim, meu Deus, será que ele não está enxergando que os pecados na vida dele estão causando tanto mal? Será que ele não percebe isso? A gente às vezes consegue perceber claramente, só que a gente não consegue perceber isso na nossa própria vida. Por quê? Porque o pecado causa cegueira, deixa a pessoa ali sem um retrato fiel da realidade. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado com o pecado mesmo, não brinque com o pecado. Outra coisa que o pecado produz é falsa sensação de segurança e prazer. O pecado dá aquela sensação de que não aconteceu nada, posso fazer de novo. E uma sensação falsa de prazer, momentâneo, né? Naquele momento causa muito prazer. E o pecado, por último, produz morte. É isso que a gente viu aqui na história de Judá. É isso que a gente pode perceber em vários outros momentos da história. O pecado finalmente vai produzir a morte. Pastor, beleza? Já vi aí que o pecado não é bom. E como que a gente resolve isso? Bom, o único remédio contra o pecado, não existe outro. Não é vida seta, né? Não é, vontade humana, não é pecado com pecado. Como resolvemos o pecado? Arrependimento é a única maneira. Arrependimento e humilhação constante diante de Deus. Arrependimento é reconhecimento de pecado e, principalmente, disposição de abandonar o pecado. Só isso pode resolver o pecado. Então, se você está enfrentando na sua vida uma situação causada por pecado, pare esse espiral agora. Não continue nesse espiral. Não deixe esse espiral crescer, porque ele vai trazer cegueira e vai trazer morte para a sua vida. Interrompa esse ciclo agora. Quebra esse espiral, destrua esse espiral como? Arrependendo. Senhor, é verdade. Eu cometi pecados contra o Senhor e careço da tua graça, careço da tua misericórdia, humilhação constante diante de Deus. A segunda lição que a gente pode pegar desse texto é sobre a bondade de Deus, né, gente? A bondade de Deus é revelada em sua disposição de usar a família de Judá depois de tudo que aconteceu, depois de tudo isso, Deus ainda resolve usar Judá e a sua família. Isso é muito lindo, isso mostra a bondade gloriosa de Deus, a bondade esplendorosa de Deus. Como assim Deus usar esse tipo de pessoa?
nós temos a tendência a descartar esse tipo de pessoa. Nós somos chamados pela geração moderna para descartar pessoas que não nos impulsionam, mas Deus usa essas pessoas. Isso é absolutamente maravilhoso, porque isso nos dá uma esperança, isso nos dá um conforto, uma segurança, né? Isso acende a chama da nossa confiança, porque poderíamos desistir, poderíamos cansar, mas não, olhamos para essa história e falamos, Deus é bom. Deus é bom porque ele usa esse tipo de pessoa, né? Só para lembrar aí, Judá gerou depois Davi, é isso mesmo, né? E depois Jesus, nada mais do que isso, né? Aliás, Judá gerou Pérez, né? Numa relação com Tamar. Depois Davi e depois Jesus, né? Olha só que isso, que coisa, né? Impressionante. E essa verdade, nós devemos reagir de duas formas. Como que a gente reage diante disso? Primeiro, fascínio, né? Olhamos para isso e uau! Ficamos fascinados com a bondade, com a glória de Deus, com a misericórdia de Deus. Olhamos para isso e ficamos assim impressionados que Deus é esse, né? Que usa pessoas como Judá, como Pérez, como Davi, como pode usar pessoas como eu, como você, né? É impressionante. Mas também gera humildade, né? Gera humildade, porque não temos do que nos orgulhar diante de Deus. Não temos. Nós somos como Judá, nós somos como Pérez, nós cometemos os nossos crimes, os nossos pecados, e ainda assim Deus nos usa, né? Então, temos que nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que não é por nós mesmos, não é pela nossa capacidade, nem pela nossa linhagem, mas é pela bondade sempre abundante de Deus. Bom, moral da história então, situações constrangedoras como essa podem nos colocar de joelhos diante da misericórdia e do amor de Deus. Situações que nos constrangem como essa vão nos colocar diante de Deus, de joelhos, falando, Deus, o Senhor é bom. Ai, meu Deus do céu. E o desafio do Léo aí para esta quarta-feira? Qual a aplicação final de tudo isso que falamos? Bom, penso que a aplicação aqui é muito simples, né? Olhe para a feiura do pecado, contemple a bondade de Deus e o adore. Isso deve gerar em nós essa sensação de que o nosso pecado nos afasta de Deus, a bondade de Deus nos atrai para Ele e nós não servimos por obrigação, mas por adoração. Quando adoramos a Deus e fazemos tudo para a glória de Deus, a obrigação fica de lado, entra em ação então a adoração. Não faça nada por obrigação, porque isso não é capaz de refrear o pecado. O que refreia o pecado é exatamente uma vida de arrependimento e adoração a Deus. Tá certo, meu povo? Bom, acho que podemos orar já. Se você puder ir para um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, graça e misericórdia. Senhor, ao contemplarmos a história de Judá, nós podemos nos identificar tanto com esse indivíduo. Seus erros, pecados, equívocos são parecidos com o meu, com o dos meus irmãos. Mas também, Senhor Deus, ao olhar a história desse homem e ver a bondade do Senhor, nós podemos ser animados, desafiados, inspirados. Podemos então, Senhor Deus, perceber o quanto o Senhor é bom, capaz de usar pessoas mesmo diante de ações tão feias. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia nos alcançou, a Tua bondade nos alcançou. Nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.